A dica hoje no canal Direito com Elas vai para você que mora em condomínio e tem dúvidas do que pode ou não ser feito para conter a inadimplência e quais são as atitudes que o condomínio pode tomar contra os inadimplentes. Vamos lá? Oi pessoal, eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje eu vou mudar um pouco o assunto. Eu sempre trato com vocês sobre direito do consumidor, mas como eu sou advogada e atuo no ramo imobiliário, trabalho numa administradora de condomínio, vou abrir esse espaço hoje aí para falar a respeito de inadimplência nos condomínios. A gente sabe que o Código de Processo Civil mudou e com isso trouxe várias alterações aí para a gente tentar melhorar a inadimplência dos condomínios, principalmente numa época de crise, onde a gente tem tantas pessoas que não estão tendo condições de pagar as suas contas em ordem. Então, a gente sabe que o artigo 1336 do Código Civil atribui como responsabilidade do condômino o dever de pagar taxas condominiais. E muitos condomínios tentam inovar aí, dizendo qual é a forma que isso deve ser feito, qual a cobrança, como é que pode ser feita essa cobrança. Uma das coisas que é super importante é que o Código Civil de 2003, quando ele entrou em vigor, ele alterou o dispositivo do Código de 1916, atribuindo que a multa por inadimplência não seria mais 20% e assim 2%. E os juros, ele abriu espaço para que nós pudéssemos fazer de acordo com a convenção. Não é razoável que a gente coloque juros muito maiores do que aqueles que realmente são cobrados, por exemplo, de tributos. Então, normalmente as convenções dos condomínios, que são o instrumento responsável para que possa aí, se tutelar qual é o valor de juros que deve ser cobrado, eles colocam o limite dos tributos, e os tributos são 1% ao mês, então 12% ao ano é o razoável, né? Então a gente tem essas como ferramentas aí para tentar fazer com que o condomínio não fique inadimplente. Mas às vezes isso não é o suficiente, então a gente tem várias interpretações dadas aí, até por muitos condomínios, na intenção de conter inadimplência. Uma delas é evitar, votar-se em assembleia e proibir-se que os condôminos inadimplentes utilizem as áreas comuns. Isso já foi muito debatido e alguns tribunais diziam que podia. A gente teve decisão em 2009 do Tribunal de Justiça de São Paulo autorizando isso. Mas hoje a gente tem uma decisão mais pacificada do STJ, com o entendimento que seria uma violação do próprio direito de propriedade, uma vez que a fração ideal não contempla apenas a área individual, mas também as áreas comuns. Então, que os mecanismos necessários para conter a inadimplência deveriam ser os mecanismos legais. Então, nessa questão, a gente já tem hoje uma tendência do STJ a dizer que não pode impedir o condômino de usar as áreas comuns. Outra coisa que era bastante discutida era a possibilidade da gente ter aí a água cortada quando tem individualização nas unidades, né? Então, você votava em assembleia, individualizava a água, colocava esse valor na mesma cota do condomínio, e se a pessoa não pagasse, cortava a água. O STJ também fixou entendimento dizendo que esse é um serviço essencial e que deve ser utilizada outras ferramentas aí para poder contar a inadimplência, né? Muitos condomínios ainda agem desse jeito, votam em assembleia, porque às vezes na relação custo-benefício, até o condômino efetivamente buscar a justiça, isso dá um gasto, um desgaste, enfim, e acaba resolvendo pagar para não ter água cortada. Então, é uma medida que vai depender pelo menos da aprovação aí da Assembleia, para que o síndico não corra o risco de estar tomando uma decisão arbitrária, enfim, com o intuito ditatorial, que é o que a gente não quer de um síndico, né? E um outro ponto que eu acho que vale a nossa reflexão é a possibilidade do protesto aí das taxas condominiais. Em 2008, teve uma lei aqui em São Paulo que criou a possibilidade, uma lei estadual, que possibilitou as taxas condominiais serem protestadas. Essa lei ainda está em discussão no STF com relação à sua constitucionalidade. Então, a minha indicação é que vocês não façam aí esse protesto, pelo menos por conta desta legislação, sem que tenha processo, enfim, sem que vocês tenham uma assembleia votando isso. Tá? Porque o risco que corre o condomínio é de que futuramente, se essa cobrança pelo STF, esse protesto pelo STF for dito como inconstitucional, o condomínio seja aí condenado em eventual indenização porque protestou indevidamente uma cota condominial. É importante falar do novo CPC com relação à cobrança de inadimplentes,
porque hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma ação de execução das cotas condominiais. Cuidado com as mentiras que vocês escutam aí. Outro dia eu li uma reportagem dizendo que condomínio agora pode, condômino pode perder o apartamento em 3 dias se não pagar a cota condominial. Isso é mentira. Na verdade, a legislação colocou como título executivo extrajudicial as cotas condominiais, e a pessoa, quando ela é citada para pagar em 3 dias, sob pena dela ter aí penhora, e a penhora pode sim recair sobre o próprio bem imóvel, né? Que é as dívidas chamadas próprio terreno, que derivam da própria coisa. Então, nesse caso, é possível que a pessoa perca o imóvel por conta de cotas condominiais. Mas isso não significa que ela vai perder em 3 dias. Tem todo o devido processo legal, ela pode embargar, pode pagar espontaneamente, parcelamento legal, que são todas as hipóteses que ela pode fazer aí em decorrência dessa situação da execução. Com relação ao protesto ainda, se você fizer um processo judicial, a pessoa fizer um acordo, hoje a gente tem a possibilidade de títulos judiciais serem protestados. A legislação autoriza isso. Passados 15 dias depois que a pessoa fez o acordo, né, da data do pagamento, a pessoa não paga no prazo de 15 dias, em se tratando de título judicial. Depois desses 15 dias, você pode pedir uma certidão para o cartório, que, expedindo essa certidão no cartório pelo tribunal, você leva a protesto. Isso pode, a legislação autoriza isso. E na questão de você mandar o nome para o Serasa, quando a pessoa está devendo cotas condominiais, sem trocação de execução, pode requerer ao juiz uma certidão de distribuição, e com essa certidão de distribuição, após admitida aí a sua execução, você pode fazer a inserção disso no Serasa. Então, são ferramentas importantes dentro do devido processo legal, sem discussão sobre a constitucionalidade, que eu acho que pode auxiliar. Mas a verdade mesmo é que o síndico ele tem que ter um bom relacionamento dentro das do seu trabalho, ser um síndico que não deixa a inadimplência crescer muito, cobrando extrajudicialmente, mandando carta, pedindo que o advogado converse com a pessoa inadimplente, tentando fazer um acordo razoável, porque a gente sabe que a situação atual aqui em 2017 não é das melhores do nosso país. Isso pode gerar uma grande inadimplência. Então, acho que essa questão da mediação e da conciliação é super importante nessa primeira fase. E se eventualmente não tiver jeito, o síndico, presta atenção no que eu vou te falar para você não comer bola, você, síndico, tem responsabilidade penal também e civil se você não cobrar o condômino inadimplente. O prazo que o STJ deu, 5 anos do vencimento de cada cota. Então, fique esperto aí para você não perder esse prazo, senão depois é você que vai ter que indenizar o condomínio por não ter cobrado o condômino inadimplente, tá bom? Numa próxima oportunidade, eu espero poder conversar com vocês dos passos da ação de execução de cotas condominiais e da minha experiência enquanto advogada nessa nova aplicação da legislação, uma vez que a alçada a título executivo extrajudicial foi feita com o Código de 2015, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês. A partir da semana que vem a gente se vê todas as terças-feiras, né? Que é quando o meu vídeo vai pro ar, e aí a gente vai conversando aí sobre todos esses assuntos, condomínio, consumidor, que são as áreas que eu atuo, tá bom? Obrigada pela participação de vocês no canal Direito com Elas e até o próximo nosso encontro, tá bom? Tchau, tchau!